Grande parte dos transportadores de carga, eles são transportadores que antes conduziam seu próprio veículo e agora passam a conduzir o seu negócio. Um diferencial que é do segmento do nosso negócio, que é a consultoria para o transporte de carga, é que nós atuamos em todos os modais: o aéreo, o ferroviário, o ductoviário, o rodoviário e o multimodal. Então hoje nós temos a nossa ferramenta, o nosso corpo técnico, a inteligência artificial, a inteligência aplicada, para que a gente consiga prover para o nosso cliente tudo aquilo que ele precisa, no tempo que ele precisa. O nosso maior desafio no diagnóstico é provar para quem olha que ele tem uma dor que ele nem sequer entendia que essa era uma dor dele. Se hoje essa história sua no empreendedorismo fosse comparada, né, a um filme, uma série, a um livro, quem ela seria e por quê? Existem profissionais que aprendem uma profissão, outros passam a vida inteira estudando o mercado. Mas o meu convidado de hoje fez algo diferente. E ele ajudou a construir a forma como o transporte de cargas funciona no Brasil. São mais de 4 décadas atuando entre contabilidade, economia, tributação, logística e regulação. Enquanto muita gente olha apenas para caminhões nas estradas, ele olhou para aquilo que ninguém vê: a informação por trás de cada operação. Participou da evolução dos documentos fiscais eletrônicos e acompanhou de perto a regulamentação do transporte. E hoje dedica o seu trabalho a preparar empresas para um dos maiores desafios da história recente, a reforma tributária. Mas essa conversa não será apenas sobre impostos. Vamos falar sobre sobrevivência empresarial. Vamos entender por que uma empresa pode perder dinheiro mesmo faturando bem. Por que um frete barato pode sair muito caro. E por que a informação passou a valer tanto quanto a própria carga. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora para o nosso episódio. Então, pessoal, recebam com uma salva de palmas o José Ricardo Fernandes. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho nessa jornada aí ao longo desses 40 anos aí, como que
nós podemos fazer com que muitas empresas façam da reforma tributária algo para ela poder surfar nesse tsunami que vem por aí. Com certeza, ó, e você que tá assistindo aí, você tem uma transportadora, ó, esse episódio é pra você. E se você não trabalha nesse ramo já, compartilha que eu tenho certeza que você conhece alguém que é dono, né, de transportadora, Sim. que aqui hoje nós vamos falar coisas importantes, então já pega seu bloquinho para anotar. E não esquece de dar aquela curtida. Eu separei aqui já uma perguntinha pra gente quebrar o gelo, ó. Se você pudesse resumir 5 anos do transporte brasileiro em apenas uma palavra, os próximos 5 anos do transporte, que vai mudar bastante coisa, em apenas uma palavra, que palavra seria essa? Desafio. Tá vendo só, gente? E por que desafio? Automaticamente, o mercado de transporte sempre foi desafiador, só que agora a gente traz um componente novo para esse desafio. A conjuntura econômica e o momento de ruptura que a gente pode chegar ao longo de juros elevados, inadimplência, uma série de situações que fazem com que o transporte de carga tenha esse componente do risco não calculado no preço que ele transfere para o mercado. E esse é o nosso maior desafio. Tá vendo só? O pouco que o Ricardo falou aqui, vocês já viram como que vai ser esse episódio, né? Então, Ricardo, ó, pra gente começar, vamos colocar aqui na tela agora ó, o que faço. Então, nossa primeira parte aqui do nosso quadro é entender um pouco sobre o que o José Ricardo faz, o que a empresa que ele atua, que ele é sócio, faz. Você deve estar curioso aí, né? Mas agora ele vai explicar pra gente. Explica pra gente o que a sua empresa hoje resolve, o que que ela faz. Na realidade, nós temos vários pontos de solução, mas é importante focar na arquitetura da solução. Então, ou seja, o que é arquitetar e não apenas fazer consultoria? O arquiteto hoje de solução, ele tem como razão de ser o entendimento de como a empresa se porta no negócio, como ela se coloca frente a uma cadeia de contratação logística e nessa cadeia de contratação logística, qual é o limite da dosagem do remédio. Por que que nós falamos isso? É muito comum nós termos na visão consultiva uma visão em escala. E aí a gente tem um remédio que automaticamente serve para todo mundo. O problema é que entre esse remédio e a visão clara da sua prática, a dosagem é que pode dar sucesso ou não aquilo que você faz. Na arquitetura de solução, nós olhamos para tudo que a empresa faz e entregamos para ela uma modelagem viva, aquela que ela pode transportar e transformar toda a qualidade de dados e informação que ela tem. Por quê? No momento atual, não adianta só você ser bom naquilo que faz. Necessariamente você tem que ter uma amarração para proteger margem e gerar resultado. Essa é a condição que a FR hoje desenvolveu ao longo do caminho para ser um diferencial competitivo naquilo que entregamos ao mercado. Bacana. E deixa eu só entender, o foco de vocês é mais na área de transporte. Necessariamente sim. A empresa ela trabalha para embarcadores, então contratantes do serviço de transporte, para transportadores e também apoiamos como TecraSap, a gente coloca aqui uma aspas, né, entre os organismos fiscais e agências reguladoras com o mercado. Ao longo de toda essa jornada que a FR tem, que são 17 anos já no mercado, nós atuamos com uma confiança do órgão fiscalizador, do contribuinte, e aí independe se ele é um transportador, se ele é um embarcador, e aí por diante, nós atuamos com essa confiança que foi conquistada ao longo do tempo, dada toda a expertise de entregas de jornada que nós já fizemos com cada um deles. E nessa condição, nós temos vários serviços. Então, nós partimos da consultoria, que é a nossa espinha dorsal, mas aí a gente tem ferramentas, como ferramentas do BPO de emissão documental, como ferramentas do BPO de back-office, fazendo toda a área de contábil, toda a área fiscal, toda a área financeira, toda uma jornada para entregar para o nosso cliente a melhor percepção
de tudo aquilo que ele tem de oportunidade e mitigação de risco ao longo desse caminho. Entendi. Então, assim, a sua consultoria, quando chega um cliente novo, imagino eu, aí você me corrige se eu estiver Fique à errado, vontade. acho que a primeira etapa é, tipo, fazer um diagnóstico, Correto. entender a situação, né, daquela transportadora, daquela empresa. E aí você consegue aplicar ferramentas onde você melhora os processos internos, não só tributários, até na parte de cálculo do preço do frete você consegue ajustar tudo isso. Correto. Na realidade, qual que é a importância do diagnóstico? É entender daquela transportadora quais são as condições que ela tem atualmente que ferem a necessidade do compliance, né? E aí, normativo, regulatório e principalmente de negócio. Uhum, Por quê? Um dos componentes principais hoje da dificuldade do transporte de cargas é realmente formar o preço. uhum. É olhar para o risco invisível do negócio dele, que o preço não paga. E automaticamente, boa parte dessas condições não vem pelo preço formado. Eu necessariamente recebo do mercado um preço imposto. E esse preço imposto, eu tenho que entender o quanto sobra. Ele remunera? Ele consegue dar continuidade? Ele consegue dar prosperidade para o meu negócio? E essa é uma situação para todos os tipos de negócio de transporte. Lembrando que o transporte de cargas, você tem vários segmentos dentro de um único segmento, que é o Uhum. transporte. Né? O transporte de granel, o transporte de commodity, líquido. Tá? Então, todas essas visões são bem consideradas. Um diferencial que é do segmento do nosso negócio, que é a consultoria para o transporte de carga, é que nós atuamos em todos os modais. O aéreo, o ferroviário, o ductoviário, o rodoviário e o multimodal. E quando a gente fala de multimodal, a FR é pioneira nessa condição, desde a Lei 9.611, que institui o multimodal dentro desta visão operacional. Ao longo do caminho, né, são 40 anos de jornada aí, e nesses 40 anos pude contribuir com cada uma dessas condições, em cada uma dessas modalidades. Então, a FR hoje desenvolveu um corpo técnico devidamente tratado e pensado para poder entregar essas vantagens competitivas em cada nicho. Por isso que o diagnóstico é fundamental para entender como que a gente pode auxiliar. E aí, esse auxílio sempre é medido de acordo com o que a empresa tem de problema e como que a gente dá a solução para cada um deles. Ricardo, você fala muito em governança, mas Sim. como convencer o empresário a importância dessa governança? Na realidade, a palavra governança, ela está sempre numa visão de hype, né? Então, está sempre ali numa condição de que é modinha. Uhum, E a governança que nós estamos colocando aqui não é burocracia. A empresa que hoje não consegue colocar governança, necessariamente, ela corre um perigo muito forte na qualidade da informação e na proteção da margem que ela tem. Então, hoje é muito comum as empresas olharem para a governança e desprezarem o que ela traz de vantagem para o negócio. Governança, nós não estamos falando aqui no estricto senso de relacionamento do negócio com o mercado. uhum, E nesse relacionamento do negócio com o mercado, a gente traz como sobrenome da governança o compliance. Por quê? Se eu não estiver de acordo com a lei, eu necessariamente não consigo garantir meus créditos. E se eu não garantir meus créditos, eu não consigo pagar só o que eu devo. Então, o nosso maior desafio é pagar aquilo que eu devo. É muito comum o empresário nos procurar e colocar a seguinte situação: tá, eu preciso pagar menos tributo. E no diagnóstico a gente vê que ele paga muito mais do que ele deve. Esse é o nosso X. Ao pagar aquilo que ele deve pagar, a governança é que faz com que ele possa entender o negócio dele e como ele se porta. Esse é o grande diferencial do nosso diagnóstico. Eu não olho para a empresa dele para cumprir tributo, para cumprir aquilo que é obrigação. uhum. E aqui, Marcelo, é onde que é o foco da governança. Governança não olha para a obrigação.
Governança olha para a vantagem competitiva que, cumprindo a obrigação corretamente, eu passo a ter. E aí, quando eu tenho governança, eu não cumpro a obrigação, porque eu nem sequer lembro dela. Porque obrigação, como o nome já fala, é obrigação, é imposto. Eu não tenho opção de não fazer. Então, enquanto muitas empresas pensam na obrigação como uma obrigação, na hora que você tem uma governança, ela cria uma fluidez de processos que fazem com que a governança saia naturalmente. Eu não tenho que pensar para fazer. Ela tem que ser automatizada. E a partir do momento em que essa obrigação é automatizada, cada área do negócio cumpre aquilo que deve fazer. E ao cumprir o que deve fazer, eu consigo manter, primeiro, história, porque cada área do negócio cria uma história. Ela fala por algo. E é essa falar de cada área que a governança registra, perpetua e mantém dentro da empresa como um ativo. Esse é o nosso maior desafio. Toda e qualquer inteligência processual, ela tem que ser um ativo construído para o negócio. E ao longo do tempo ele tem que ser perpetuado. Então essa é a função primordial da governança. Entendi. E quando vocês fazem o diagnóstico inicial, Sim. geralmente, quais são os problemas que são mais encontrados? A primeira condição é que a cadeia de contratação de transporte ela não é respeitada. Então vamos lá. Primeiro, é importante entender o que é uma cadeia de contratação, né? Quando eu olho para uma indústria, a indústria geralmente não tem uma cadeia de contratação porque ela compra e vende. Ela compra para fabricar e vende. O transporte de carga, ele operacionalmente recebe uma demanda, mas ele não executa essa demanda unilateralmente com frota própria. Ele tem a sua frota e ele contrata terceiros que a ele ficam agregados, dedicados ou individualmente colocados. Quando a gente tem o individual, é aquele cara que a gente chama no mercado como independente. É aquele que eu contrato por viagem. E quando eu contrato esse cara por viagem, eu cumpro inúmeros requisitos, um deles é o piso nacional mínimo, né? E dentro dessa condição, cada contratação, ela me traz obrigações que são derivadas dessa contratação, a qual, para eu garantir crédito tributário, eu tenho que cumprir com a obrigação de emissão documental, de fornecimento de vale-pedágio, de inúmeras condições que são inerentes a esse ato de contratar. E isso muito é negligenciado pelo mercado. E cada negligência dessa potencializa um passivo que não é visível imediatamente. Por quê? Por uma condição de negligenciamento, tanto por parte do órgão fiscalizador, quanto por parte de quem pratica, tem-se a visão do uso e costume de que eu fiz isso durante muito tempo, então está certo. Então, aquilo que não é fiscalizado, não quer dizer que eu pratico o que eu devo praticar. Uhum. Então, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. E é essa condição que o diagnóstico nos determina. Por quê? Eu consigo identificar tudo aquilo que é feito, mas nem sempre ele deveria ter sido feito daquela maneira. Então, o nosso primeiro ponto é diagnosticar o que de falha existe no uso e costume do negócio. Quanto esse uso e costume custa? Seja como passivo, seja como redutor de crédito real, e é essa condição que começa a colocar o problema quando a gente entra agora na reforma. Por quê? Muito disso que foi feito em uso e costume foi um decretor de preço. E como decretor de preço, uma hora ele aparece. Seja num momento futuro, seja numa condição por atraso de entrega, quer seja por uma situação de manutenção que eu dei um tempo a mais aonde eu não devia, quer seja por uma antecipação de recebíveis, e aí por diante. Então, o diagnóstico começa a demonstrar como o negócio é impactado por decisões e escolhas que foram feitas ao longo desse caminho. É essa visão clara quando a gente olha para dentro desse ambiente de diagnosticar. Entendi.
Você falando aí, eu pensei o seguinte: muitas empresas hoje, acredito que todas praticamente, pagam imposto de forma errada, no seguinte sentido: ou estão pagando a mais, ou estão pagando a menos. De qualquer forma, isso deve influenciar diretamente na precificação e também no problema invisível que você comentou. Ah, eu estou fazendo isso há 15 anos. Ok, mas eu consigo recuperar só os últimos 5, certo? Eu não consigo recuperar os últimos 15. Isso se eu estiver pagando a mais, né? Agora eu posso ter um problema de fiscalização. E agora, ainda pensando em tudo isso, com a reforma tributária que vai alterar a forma de créditos e débitos e tudo isso, é muito necessário, sim, ter uma consultoria. Visto que eu trabalho com vários contadores no outro programa que eu tenho aqui, e eu observo o seguinte: infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem mais de 500 mil contadores, mas desses 500 mil, quando eu digo infelizmente, a maioria não está se atualizando. Então, a transportadora, a empresa que é cliente, deixa o negócio na mão de um contador, e esse contador, por falta de atualização específica naquela atividade, que ele é meio generalista, ele cuida da padaria, da transportadora, Sim. e aí ele acaba não dando a atenção necessária no sistema dessa empresa para configurar o sistema, para entender a cadeia, entender o negócio, e isso acaba gerando problema. E é aí que você entra, me corrija se eu estiver errado, vocês entram para poder dar esse suporte, dar essa consultoria, resgatar esses créditos se houverem, ou ajustar para que a empresa pague o imposto corretamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte da consultoria, como quando você chega, qual a primeira ação que vocês fazem? É importante essa pergunta e ela vem no encontro a entender o ecossistema de solução que a empresa deve contar. E aí entra esse papel do contador, né? Uma das minhas habilidades e formações é em contabilidade, né? Porém, o que que a gente vê no dia a dia? Dada a generalidade que o escritório contábil tem, se eu pegar uma empresa grande, nós vamos ter a área contábil dentro do próprio negócio. Mas se você pegar uma empresa de médio e pequeno porte, você vai ter uma condição clara de que ela delega isso justamente a um escritório contábil. E no momento do diagnóstico, boa parte dos contadores entendem que nós estamos lá para ser inimigos deles e não, teoricamente, um apoiador para que o negócio funcione. O nosso papel não é assumir o papel do contador, mas sim de poder diagnosticar as opções feitas, seja por orientação contábil, seja por própria instrução do administrador do negócio, até porque grande parte dos transportadores de carga, eles são transportadores que antes conduziam seu próprio veículo e agora passam a conduzir o seu negócio. Então, são aqueles transportadores que deram certo e foram deixando a boleia do caminhão Uhum. para conduzir o negócio. E automaticamente ele não deixa o operacional de lado. Ele ainda conta com a visão do negócio em si acontecendo como vivo. E aí a gente tem um detalhe. A consultoria, quando faz o diagnóstico, geralmente a opção ela não está adequada. Então, vou dar um exemplo aqui que é operacional. Se eu sou uma empresa de transporte de carga fracionado, eu operacionalmente tenho um volume de cargas subcontratadas muito menor do que minhas condições de redespacho. Então, subcontratação é aquela em que eu, como transportador, repasso integralmente ao meu contratado o que eu faria. Redespacho é quando eu repasso apenas parte do que eu faria. Coleta, transferência, entrega. Então eu fui contratado para levar a carga no ponto A ao ponto B, mas necessariamente eu estou usando equipamentos de transportadores diferentes para movimentar a carga de forma segmentada. Por que esse ponto é uma atenção? Se eu tiver mais que 38% do volume de contratação de terceiros
operacionalizada em redespacho, a minha opção de crédito não deveria ser o crédito presumido ou outorgado para o ICMS. Deveria ser crédito normal, porque necessariamente eu tomaria esse crédito e ele seria numa razão muito maior do que 20%. Só que olhem um cuidado. Se os meus parceiros forem empresas ETC, mas empresas simples, e empresas que não me transferem crédito, eu vou ficar com uma situação de pagar mais tributo. Então, quando você coloca que o pagar mais tributo, ele é uma condição comum, é normal, só que as opções que eu tenho de parceiro, as opções que eu estruturo o meu negócio, é que vão fazer a racionalidade do meu imposto a pagar. Então, enquanto consultoria, a grande maioria das vezes é que nós encontramos, primeiro, opção errada. Essa opção ela não está pautada no tipo de operação, ela não tem uma visão clara dos tipos de contratação e, principalmente, essa visão em cadeia faz com que haja uma visão equivocada de simplificação. Então, muito administrador hoje, dono da empresa, ele entende que o simplificar é algo que justifica o imposto que ele paga e cria uma zona de conforto. E aí, o pagar o tributo pode ser, na visão dele, muito, quando na realidade ele nem sequer sabe o quanto ele está pagando. E agora que a reforma tributária, isso se traduz em preço. Por quê? Parte desse tributo vai ficar no caixa dele entre o recebimento e o pagamento do tributo no período futuro. E a reforma tributária vem fazer com que esse tributo não passe mais pelo caixa dele. E no momento em que inadimplência no transporte rodoviário de carga, em várias revistas do mercado, nós já estamos vendo pesquisas onde os bancos estão encontrando a maior taxa de inadimplência do TRC nos últimos 20 anos. Estamos em 4,5%. Juros altos, fretes alongados, toda essa condição mexe economicamente com o caixa. E de repente eu tiro um fôlego que não é margem, mas é o tempo que o imposto passa no meu caixa, ele vai desaparecer. E aí eu somo toda essa conjuntura econômica a essa nova visão. Então isso vai pressionar um modelo atual de desafio, né? Você tinha me perguntado como que eu resumo isso? Desafio. Nós estamos vendo que o número de recuperações judiciais e extrajudiciais para empresas de transporte estão sendo muito elevadas. E necessariamente o transportador quebra com o depósito cheio. Então o problema não é carga, o problema é preço. Se o preço, que é o meu faturamento, não tiver a minha sobra que garanta a minha continuidade, automaticamente não adiantou faturar, porque o meu custo é por km. Então, necessariamente, um erro no componente, quanto mais eu rodar, mais o erro vai se perpetuar. Então, a escala operacional está ali. E é esse apoio que a gente faz para a área contábil. É justamente trazer o alinhamento desse escritório contábil com a opção para o negócio, para que contador, empresário, possam estruturar uma linha de pensamento contínuo, mas para frente, mantendo o negócio próspero. Porque enquanto consultivo, se o negócio do meu cliente não prosperar, automaticamente eu também perco minha receita, porque é dele ativo que o meu negócio funciona. Então, todos os nossos clientes hoje em carteira são clientes que entram e ficam conosco ao longo do tempo. Então, nós temos clientes ao longo da nossa carteira com 17 anos. Né? Ele entrou com a gente e continua com a gente até hoje. E é esse o nosso papel. É justamente levar para o nosso cliente uma visão nova de mercado, uma posição clara
para que isso possa perpetuar o negócio dele. Esse é o nosso intuito. Nossa, que bacana, gente. Espero que vocês estejam gostando desse papo. Se sim, deixa seu like aqui, deixa o comentário, se inscreve no nosso canal, ó. Toda quinta-feira a gente tá por aqui, tá? Agora, só para a gente poder voltar um pouco aqui no tempo, conhecer um pouco da história do Ricardo, vamos agora falar um pouco, Ricardo, dessa parte aqui. Deixa eu mandar aqui para a TV, ó. De onde eu vim. Ricardo, compartilha um pouco com a gente onde você nasceu, bem resumidamente, como foi sua infância, sua adolescência, seu primeiro emprego, para a gente entender um pouco sobre a sua vida. Tá. Eu sou natural de Piracicaba, né? Aqui pertinho de Americana aí, tá? É, tenho uma infância extremamente gostosa, porque pude aproveitar em muito essa visão, só que sempre gostei de estudar. Meus pais sempre me propiciaram essa condição. Venho de escola pública, não privada. Uhum. Então, fiz todo colegial, toda essa visão em escola pública e, na época, eu tinha que fazer opções. E aí eu dividia meu tempo entre a condição de ser atleta do 15 de Piracicaba, Olha. então é a parte de toda a condição de arremesso de peso, lançamento de dardo, então era o atletismo de Piracicaba e jogava handball pela equipe piracicabana. Então essa era a parte da parte da infância. E aí eu tinha que fazer a opção. A parte da tarde a gente fazia toda essa visão de esporte. A parte da noite eu fazia técnica e contabilidade. Sou da época ainda que nós tínhamos o colegial como técnico em Uhum. contabilidade, então me formei contador com 16 anos, então técnico em contabilidade em 1986. Consegui ter essa visão, gostava do que fazia. Já entrei no escritório de contabilidade, já trabalhando com o segmento de transporte de carga, só que nessa época a gente trabalhava com ISTR, né? Muitos jovens aqui não sabem nem o que é o tributo, mas era o tributo que o transporte de carga na época estava incidindo. A partir daí, no transporte, a gente tinha uma facilidade na área de registros, porque necessariamente a gente só fazia o registro de entrada. Nós não tínhamos problema com saída, porque o imposto era federal, recolhia-se num único livro, e a gente podia fazer de tudo o que quisesse no segmento de transporte de carga. Até porque o CQE, ou melhor, CQRC na época, a gente emitia para pura e simplesmente controlar pagamento e não para registrar visões fiscais. E aí nós fomos para 1988, Constituição Federal. Uhum. Aí nós tivemos a morte do ISTR e a primeira reforma tributária para o transporte, porque nós saímos de um tributo de origem federal para um tributo de origem estadual. E aí o transporte de carga começou a entender aquilo que era a vida da circulação de mercadoria e da prestação de serviço. Foi aí que, necessariamente, nós tivemos uma nova visão. Entender que arquitetar aquilo que tinha que ser feito era um processo inevitável. Então, entender o transporte de carga, que era plenamente amador do ponto de vista tributário, para um mundo profissional. E aí a gente foi primeiro conhecer o que era crédito, como aproveitar crédito, como pagar menos tributo, porque nós saímos de um tributo de 5% para 12%. Então, como eu abatia 7% de algum lugar, Uhum. e automaticamente os créditos para o transporte eram restritos. Então, como fazer isso? Né? Aí as entidades patronais começaram a ter um peso muito forte para o segmento de transporte. Dado o transportador que eu representava, na época eu já era encarregado da área fiscal, nós éramos o representante de Piracicaba junto à representação estadual. Então, com essa representação, nós passamos a trabalhar junto com o Estado
para poder entender essas visões e fomos crescendo ao longo desse caminho. E nessa época, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 19 anos. E você trabalhava já como responsável de algum setor? Sim, eu já era o responsável pela área fiscal da companhia, pela área de ativos e pelas emissões das 27 filiais que a empresa tinha. Nossa, uau, tão jovem, já cheio de Sim, responsabilidade. sim. E como essa visão, eu já conhecia o mundo do ICMS no Uhum. escritório contábil para indústria e comércio, nós tivemos que começar a fazer isso para o transporte. Então, a transportadora, ela consumia diesel, consumia pneu, só que a gente não podia tomar crédito de tudo isso. Porque as razões dessa visão não eram para comercializar, a gente tinha um insumo, nós prestávamos um serviço. Então era tudo novo para o Estado e para o transportador que entrou no S para fazer parte do ICMS, Uhum. né? Então tudo isso era novo, mas a gente não reformou a norma. Nós introduzimos uma parte da norma para dentro de um ambiente que já existia. Então, essa reforma lá era considerada como uma reforma tributária para o segmento? Sim, porque a gente tinha saído de tributos novos para a gente ir sair no tributo antigo, por uso e costume durante muito tempo, para iniciar um novo. Uhum. Legislação nova, debatemos legislação, trabalhamos essa condição, e isso me aproximou muito do órgão fiscalizador, através de entidades de classe, as quais eu fazia a representação delas junto a esses órgãos fiscalizadores. Ao longo do caminho, nós fomos desenvolvendo dentro dessas unidades de classe comissões. Fui presidente durante muito tempo da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação, porque boa parte disso nós linkávamos tecnologia, que não era o meio que nós temos hoje. Uhum. Nós estamos falando de 99, nós estamos falando de 91. Então, automaticamente, isso foi crescendo ao longo do caminho, tudo tudo datilografado, então a gente tinha mecanografia e não uma condição de tecnologia, Uhum. mas era o que tinha disponível na época. E essas condições foram evoluindo, seja do ponto de vista normativo e aí por diante. Então, fiquei 16 anos dentro dessa empresa, saí como gerente dessas áreas que a gente tinha acabado de colocar e montei meu próprio negócio. Então, a partir daí, me juntei com outros 4 sócios, onde nós montamos uma empresa de TMS, né, os sistemas de transporte. E essa visão para o próprio negócio a qual eu trabalhava como CLT. Então, saí e continuei prestando serviço para essa empresa para a gente operacionalizar ela e as demais, e continuei com a visão da entidade de classe. Na entidade de classe, eu saí do transporte rodoviário de carga apenas e, como prestavam o serviço para transportadores em modais diferentes, ferroviário, aéreo, aquaviário, Nossa. dutoviário, eu comecei a me aproximar dessas outras entidades que não tinham representação. Então, nós começamos a prestar também serviço para operacionalizar uma área técnica dentro dessas entidades de classe. E isso fez com que eu me aproximasse ainda mais do fisco e das agências reguladoras, prestando esse tipo de serviço e integração, e nesse passo, caminho até hoje, onde a gente pertence ao grupo técnico de trabalho Empresas Fisco para o CTE. Então, desde que o grupo técnico foi formado para criar o SPED, Sistema Público de Escrituração Uhum. Digital, em 2004, faço parte desse grupo. Da nota fiscal eletrônica, participei do primeiro modelo de implementação do CTE desde a primeira reunião em 2006, quando o grupo começou a se reunir em outubro. E a partir daí, todas elas, seja na parte da NTT com a visão do multimodal, com a parte das instruções e aí por diante, nós fomos sempre evoluindo nesse bate-papo. Por isso que eu brinco que a gente faz parte da Tecra SAP. O intuito é
mostrar ao órgão fiscalizador como o negócio funciona. Uhum. E aí o contribuinte nem sempre consegue entender o que o fisco coloca ou que a entidade fiscalizadora coloca para ser atendido. E essa visão global é que nos permite ter essa conectividade. Então, quando o negócio, né? Então, da onde eu vim e o que eu faço. Operacionalmente, a vivência que eu tive dentro do segmento, em todas as áreas do negócio, me fez conhecer o negócio como um todo. E o olhar é justamente o olhar de dono, e não, teoricamente, o olhar de uma área do negócio. Não estamos falando de contabilidade por contabilidade, de fiscal por fiscal, de logística por logística. Nós estamos falando do negócio como um todo para funcionar e perpetuar. E é essa condição que cria para a FR uma condição completamente diferente do mercado. Porque nós falamos de fiscal sem ser fiscal. Nós falamos de contabilidade sem ser o contador. Nós falamos de operação sem ser o cara que está sentado na boleia do caminhão, ou no cockpit do avião, ou dentro da visão do rebocador. Nós vivenciamos esse lado, operacionalmente falando, não somente eu, ao longo de tudo aquilo que eu pratiquei, mas sempre prezei com que todos os nossos colaboradores da FR tenham essa vivência. Porque essa linguagem tem que ser perpetuada. Nós falamos a língua do negócio e não a língua do segmento. Então você tem com o fisco a linguagem dele, com o operador a linguagem dele, com o transportador a linguagem dele e com o embarcador a linguagem dele. É essa diferenciação que nos coloca no diagnóstico uma condição diferente de uma consultoria de mercado. Porque a consultoria ela tem um olhar único para um quadrado e a gente está olhando para o negócio como um todo. E aí a percepção da dor fica muito mais fácil de entender. Uau, gente, olha que história, olha a propriedade que esse homem fala aqui da vivência dele. Também são muitos anos de experiência, né? Sim. Então, antes de você montar o seu negócio, você viveu ali na pele, passou por muitas situações onde ampliou a sua visão. E agora eu quero entender um pouco assim, lá no começo, deixa eu mudar o quadro aqui, ó, onde tudo começou. Essa parte aqui é falar do seu primeiro CNPJ. Quando Tá. vocês abriram o CNPJ, como que foi isso? Por que que vocês decidiram montar o negócio? Se estava bem como empregado, vamos dizer assim, só para a gente conhecer um pouco esse começo aí. Legal. Como já dito, eu trabalhava numa empresa de transporte de carga. Essa empresa de transporte de carga tinha um sistema já desenvolvido por 2 desenvolvedores que eram autônomos para esse negócio. Uhum. E tudo aquilo que era objeto dessa ferramenta, ela foi sempre trabalhada e solicitada pela nossa área, a qual eu coordenava. Então, na realidade, a parte de desenvolvimento era feita por programadores externos, mas a arquitetura dessa visão era feita por mim, pelo meu time, Uhum. para que a gente pudesse entregar isso para esse desenvolvedor. Ao longo do caminho, nós estávamos com evolução de tecnologia e a empresa precisaria escalar. Ela não tinha uma capacidade de escala, entendi que isso seria empreendedorismo do meu lado, fazer isso fora. E houve uma proposta, então, de me juntar a esses 2 programadores para que a gente pegasse esta empresa que já existia e montássemos uma nova empresa. Esta nova empresa, ela começou operacionalmente com esses 2 programadores. Aí, com a minha chegada, nós entramos com 4 sócios, então veio mais um. E logo mais à frente, a gente teve 5 sócios nessa empresa. Qual que era o nosso papel? Desenvolver uma solução que não existia no mercado. Então, qual que era a visão? Não era um TMS para o transporte, mas sim um ERP para o transporte. Por quê? Porque TMS para o transporte já existiam vários na condição e ele parava num determinado local. E eu tinha que me conectar com o ERP.
E aí, necessariamente, nós desenvolvemos um RP especialista para o segmento. Só que o RP especialista para o segmento, nós seguimos durante um bom tempo, e essa empresa ainda continua dentro desse segmento até hoje. Só que em 2009, o mercado estava necessariamente migrando para o mundo do documento fiscal eletrônico. Foi quando, então, desembarcamos da sociedade, eu e o Miguel, tá? Fundando a FR. Tá? Na época, ela era fundada com o meu sobrenome, com o sobrenome do Miguel. Nós abrimos essa nova empresa com o viés de consultoria. Ricardo, nós tínhamos então propriedade para onde a gente ia sair? Não, nós tínhamos uma visão clara de que o mercado precisava de consultoria, era um mercado especialista, e nós, como atuávamos dentro do grupo técnico, muitas das empresas do grupo técnico precisavam desse apoio. Então, necessariamente, nós fomos contratados já com clientes do próprio grupo técnico para desenvolver toda a operacionalização de documento fiscal eletrônico para o transporte. E aí nós fomos colocar CTE para dentro da ferrovia, CTE para dentro do aquaviário, do ductoviário, do aeroviário e do rodoviário. Necessariamente, 2 anos depois, isso já era 2009, né? Então a gente já tinha ali 2010, 2011, começou um boom do multimodal. E aí a gente começou a sair, então, da metodologia só do redespacho, da subcontratação, para a visão do vinculado ao multimodal, de como esse negócio multimodal ia dar uma nova visão de mercado para toda essa contratação de transporte. E a FR veio se desenvolvendo todo santo ano numa nova visão. Por isso da arquitetura. Então, começamos com consultoria, vários clientes olharam para nós e colocaram de maneira muito clara: a consultoria está legal, só que automaticamente eu preciso de mais um ponto. Eu não consigo ter confiança no desenvolvedor do meu processo. E aí nós começamos a desenvolver, dentro do BPO, metodologias para trazer para o nosso negócio uma área de tecnologia. E aí o nosso negócio não foi construir um ERP, não foi construir um TMS, porque a gente viu no mercado que não adiantava eu entregar tecnologia. Eu tinha que entregar também solução. Porque, na realidade, quem operava essa ferramenta acabava tendo problemas. E para eu entregar a solução que a gente estava colocando, tecnologicamente falando e consultoramente falando, nós tínhamos que fazer. E aí que nasceu o BPO. Ou seja, eu tenho um processo de terceirização, a qual eu consigo garantir, a partir do diagnóstico, a partir do compliance colocado, da metodologia, eu consigo entregar um monitoramento de um negócio dessa companhia funcionando em sintonia com a área contábil e fiscal dele e financeira. Ao longo do caminho, o pessoal avançou e colocou o seguinte: cara, eu preciso que você também faça o back-office. Me auxilia na parte contábil, me auxilia na parte fiscal, me auxilia na parte financeira, me auxilia na parte de operacionalidade. E aí a gente foi evoluindo e integrando tecnologias de mercado no back-office com a nossa área de BPO, fazendo então produtividade em BPO para todo esse segmento. Por isso que eu não consigo entregar para alguém que nos contacte imediatamente uma solução pronta, mesmo tendo e sabendo o que é. Uhum. Se eu não conhecer, via diagnóstico, o que ele precisa, eu não consigo embarcar a tecnologia que ele precisa para ter a solução que ele quer. Então, o que a gente coloca? Pelo diagnóstico, eu consigo entender se o que ele tem funciona, se a gente pode melhorar, e ele continua com o que ele tem com o nosso apoio. O que ele tem precisa customizar,
a gente faz lacunas daquilo que ele tem. Então, ele não precisa substituir diretamente o que ele tem, a gente entra auxiliando e entregando a solução. Uhum. Porém, em alguns momentos, ele não está contente com o que ele tem. E aí, necessariamente, a gente pode atuar substituindo e trabalhando com toda essa visão, ficando para ele o core do negócio dele. Trabalhar com o cliente, colocar preço, identificar se o preço dele está em ordem, se a margem que ele está trabalhando mantém-se ao longo do caminho. Então, se cada rota que ele contrata, se cada operação que ele contrata, se cada cliente que ele tem, como que funciona essa visão? É esse monitoramento vivo que nós fazemos hoje. Então, em termos de operacionalizar, nós temos um CNPJ, que é o da FR. Hoje, a FR Consultoria e Inovação, por isso que ela tem bem as duas razões de ser do nosso negócio, uma consultiva e a outra que a gente se redesenha e se reinventa diariamente. Por isso da inovação. A gente não faz igual o que a gente fez ontem. E esse é o nosso papel, até porque nós temos alterações legais diárias, alterações regulatórias diárias, que faz revisitar tudo que a gente fez ontem. Uhum. E não dá, dentro de alguns modelos, para a gente ficar esperando que alguém, e aí tecnologias de mercado, QMS, ERPs, customizem para operar. Então, hoje nós temos a nossa ferramenta, o nosso corpo técnico, a inteligência artificial, a inteligência aplicada, para que a gente consiga prover para o nosso cliente tudo aquilo que ele precisa, no tempo que ele precisa, e que ele não fique aguardando. Essa é a visão do vivo que a gente coloca. Nossa, que legal. Então vocês têm uma solução completa. É a Sim, ferramenta, as pessoas que fazem o monitoramento e tudo correto. mais. E atuamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é uma consultoria viva que atua diretamente com o cliente em tempo dedicado. Esse é o nosso modelo de praticar solução para o mercado. E hoje os seus clientes, na maioria deles, são clientes de médio porte, grande porte, pequenas empresas? Hoje nós temos no portfólio todos os portes de companhias e todos os modais. Nós temos empresas, sociedade anônima com capital aberto, sociedade anônima de capital fechado, nós temos empresas, microempresas, tá? Empresas que estão iniciando o modelo, tá? Então, hoje, dentro do nosso portfólio, nós trabalhamos com o ecossistema de cada companhia. Uhum. E muitos que operam hoje na condição de ter transportadores abaixo deles, dentro do ecossistema, nós também providenciamos solução para ele e para todos os contratados dele. Então, ao longo desse portfólio como um todo, são mais de 3.000 clientes dentro dessa visão, Uau. para a gente podendo operacionalizar toda essa condição. E olhando assim, tudo que você faz, eu imagino o seguinte: se eu tivesse uma transportadora e eu contratasse os seus serviços, eu imagino que esse investimento eu acho que eu recupero em pouco tempo. Não tenha dúvida. Até porque essa visão de investimento, Marcelo, ela tem que estar muito clara para entender o diagnóstico. Se você hoje está só ficando na parte do tributo, Uhum. né? Se você hoje está pagando mais do que deve, ao regularizar o pagar o que deve dentro do compliance, você já consegue remunerar aquilo que você está investindo operacionalmente falando. E é esta condição que operacionaliza. E qual o nosso cuidado? É que muita empresa, na área de compras, ela tem a visão de que comprar barato é funcional. E aí, o barato ou caro é uma questão de ponto de vista. Porque, na realidade, o que é caro e o que é barato quando você entrega a solução para aquilo que você nem sequer enxergava que tinha. O nosso maior desafio no diagnóstico é provar para quem olha que ele tem uma dor que ele nem sequer entendia que essa era uma dor dele. Porque ele já está tão calejado, ele já acostumou a fazer aquilo, que por uso e costume, Uhum. aquilo já virou parte do negócio dele.
Então ele não entende aquilo como custo, ele não entende aquilo como ônus. E quando você simplifica o modelo dele, ele passa a conhecer essa condição que para ele era confortável, porque ele entendia que era assim. Uhum. Então, quando você entra com o BPO, quando você entra com uma consultoria de negócio, quando você entra com uma consultoria fiscal, ele passa a entender economias que necessariamente ele nunca viu, porque ele entendia que todo o processo dele sempre foi assim. E é isso que a gente vem como ruptura, porque o sempre foi assim está na cabeça dele. Uhum. E é essa visão que ela tem que ser quebrada. E aí é que entra o problema do diagnóstico. Porque nem sempre a pessoa vai ao médico. E quando ele vai ao médico e faz o exame, ele entende que ele está com um problema há muito tempo que ele já deveria ter visto. O diagnóstico é idêntico. O empresário está vivendo cotidianamente o negócio dele. Ele nem sequer olha para aquilo com problema. Ele já entende que aquilo é a pedra do caminho dele. E ele nem vai entendendo o modelo. O que a gente faz, primeiro, é diagnosticar e colocar para ele: ó, isso não é normal. Isso dá para ajudar. Isso dá para eliminar. E quando a gente soma as eliminações e demonstra essa visão como retorno operacional do negócio dele, ele passa a entender. E é por isso que quando você coloca que o investimento ele se paga muito rápido, é justamente nesse sentido. Peraí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte: aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. A gente vai entrar aqui no nosso quadro semanal, que você que está assistindo aí já conhece, o nosso quadro E Agora? E agora por quê? Porque eu vou fazer 10 perguntinhas aqui para ele, com duas alternativas, A e B, e tem que ser meio que na lata, combinado? Beleza? Tá preparado? Tô. Então vamos para a primeira perguntinha aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Se não está preparado, a gente vai no Leão da A Montanha. gente dá um jeito, né? Pensando no futuro da sua empresa, o que você acredita que fará mais diferença? Investir cada vez mais em tecnologia ou investir cada vez mais nas pessoas? Por incrível que pareça, o B, né? Investir cada vez mais nas pessoas, porque tecnologia é uma condição sine qua non. Eu não Uhum. tenho como fugir dela, né? Eu estou nela. O problema é que quem toma decisão não é tecnologia. Quem toma decisão é São pessoas. pessoas. Vamos para o 2, então. O que costuma gerar os maiores prejuízos para uma empresa? Os erros operacionais ou a falta de planejamento?
Na realidade, a falta de planejamento, só que tem um detalhe, a falta de planejamento não demonstra quais são os gaps que eu tenho no meu negócio, né? Os erros operacionais, eu aprendo com eles. Só que se eu não tiver um planejamento, não adianta errar, porque ele nunca vai ser algo a corrigir. Eu costumo fazer o erro operacional como se de parte do meu negócio ele fosse. E aí o erro é normal. Se o erro é normal, eu tenho alguma coisa errada. Eu planejei tudo errado. Uhum. Então a falta de planejamento é que demonstra essa condição. Bacana. Vamos para 3, então, ó. O que mais ameaça uma empresa atualmente? A concorrência ou a falta de adaptação às mudanças? A falta de adaptação às mudanças. A concorrência é inevitável, ela vai existir. Só que quando eu sou adaptável, eu não tenho uma concorrência, porque necessariamente eu consigo inovar. Então a adaptação, ela cria uma camada de resiliência muito forte. E principalmente agora, hein, por causa da reforma tributária, e Não daqui tenha a pouco dúvida. a gente vai falar um pouco sobre ela. E vamos então para a nossa pergunta 4. O que é mais difícil para o empresário? Começar um negócio ou manter o negócio saudável durante muitos anos? B, manter o negócio saudável durante muitos anos. Por quê? Começar um negócio faz parte. Até porque o Sebrae coloca que o negócio que mais dura é o que tem 5 anos. E aí a gente tem uma maturidade muito forte de negócios que começam e acabam. Manter um negócio saudável já fala de uma coisa, né? Proteger margem. E nem sempre quando eu monto um negócio eu sei a margem que tem. E vamos para 6 então. O que costuma custar mais caro para uma empresa? Um investimento que deu errado ou um problema que ninguém percebeu a tempo? Geralmente o problema. O investimento que deu errado faz parte. Eu tenho que investir e necessariamente eu vou ter erros e acertos, essa é uma condição de teste. Agora, o problema que ninguém percebeu a tempo vai me comer, vai me minar dentro dessa condição. E a minha estrutura de margem vai por isso. E vamos para 7 então. O que você acredita que será o maior diferencial das empresas nos próximos anos? A inteligência artificial e tecnologia ou a boa gestão da informação? Aqui nós temos um problema bastante sério, porque na realidade as duas condições nos colocam em linha. Só que a boa gestão da informação, ela vai qualificar essa posição. A inteligência artificial e a tecnologia me dão suporte, ela não toma decisão. Uhum. Ela necessariamente me possibilita que toda essa boa gestão da informação. Agora, a falta da boa gestão, ela me realmente cria um problema. E a 7, nossa, vamos lá. Qual empresa sofrerá mais com a reforma tributária? A que vende barato ou a que não conhece seus próprios processos? B, a que não conhece seus próprios processos. A que vende barato, necessariamente, ela pode sair do mercado. Faz parte do dia a dia dela. E o barato ou caro para o consumidor final é uma questão de visão daquilo que ele deseja e daquilo que ele consome. Agora, a falta de conhecimento dos processos cria um custo que impacta o negócio dele. Bacana. E a 8. Se tivesse que resumir a reforma tributária em uma palavra, ela representa mais desafio ou oportunidade? Oportunidade. Necessariamente, por que oportunidade? Desafios a gente está acostumado e a gente vai ter que fazer, né? Todo empresário não vive num mar calmo, tranquilo. Só que a turbulência que nós queremos na reforma tributária darão muitas oportunidades para quem estiver preparado para. Então, a oportunidade é a palavra de ordem para essa condição. Bacana. E a nossa penúltima, que é a 9. O que pode custar mais caro para uma empresa? Perder um cliente importante ou perder créditos tributários por falhas da informação? Na realidade, as duas são penosas, porém a B, ela vai tirar você do negócio. Por quê? Perda de crédito tributário por falhas na informação é constante. Imagine que aqui eu estou falando que eu estou perdendo o meu negócio e não um cliente. É óbvio que perder um cliente importante pesa, mas você recupera.
Agora, quando eu perco o crédito tributário, necessariamente eu pago mais e o meu custo fica sendo atual na empresa como um todo. Então, a B. Legal. E a última, a nossa pergunta 10. Qual dessas situações representa um risco maior? Um caminhão parado ou uma operação inteira registrada com informações incorretas? B. O caminhão parado, eu resolvo com planejamento logístico e operacional. Agora, o B não. O B, eu tenho uma operação inteira registrada com informações incorretas, eu tenho um problema por 5 anos, fica muito maior do que qualquer problema securitário que eu possa ter. Legal, gente. E esse foi o nosso quadro aqui. Agora, vamos mudar um pouco de assunto para a gente entender um pouco sobre a reforma tributária na área de transporte, logística. Como será esse impacto? Primeiramente, nós temos que entender que o impacto da reforma tributária ele seria muito pequeno. Como assim, Ricardo? A reforma tributária, como o nome já fala, é tributária. Então, ele só vem trazer IBS e CBS para dentro de um contexto que a gente tem. São 2 impostos novos e é essa visão que o fisco tem. Onde está, então, o impacto? É que nenhum empresário atende o que deveria atender de compliance. Então, esta é a visão do impacto e do ônus para o negócio. Porque eu sou agora convidado a entregar para um órgão fiscalizador uma operação que atende 100% de compliance. Ao longo de 20 anos, então nós estamos falando que começou tudo em 2005, com um projeto que existia com o nome de Receita 2030. O fisco, com uma visão extremamente fora do mundo terrestre, imaginava que operacionalmente nós estivéssemos anos-luz em 2030. E esse ano-luz em 2030 começou com a NFE, começou com o Sistema Público de Escrituração Digital, começou com o CTE, com o MDFE. Então nós temos nota para circulação, CTE para prestação, manifesto para trânsito fiscal e regulatório e CIOT para operação. Com esses 4 detalhezinhos, a gente cria uma condição e um ambiente que está ligado a um ecossistema chamado ONI, Operador Nacional dos Estados, onde eu trago tecnologia disponível nas vias públicas, fazendo o autodenunciador de tudo que se move nesse território nacional. Então, como que fica legal? A reforma tributária traz com que toda relação, Marcelo, toda relação que ocorra entre qualquer pessoa física ou jurídica tenha um documento. E esse documento seja conhecido pelo Comitê Gestor do IBS e pela Receita Federal, automaticamente posicionando tudo que tem de receita nesse nosso bom e velho mundo. Se o fisco tem essa dominância, tem essa informação, significa então que todo débito está lá. Para que eu possa tomar o meu crédito, alguém tem que pagar esse débito primeiro. Então, a partir deste momento, eu tenho, enquanto reforma, um ambiente completamente novo e os documentos que eu emito tem que estar ok, tem que estar legítimo, tem que ser idôneo. Esse é o impacto. Como o mercado anteriormente trabalhava com a visão de usos e costumes e nem sempre tudo aquilo que era praticado com uma visão não muito limpo dentro da ótica do compliance, necessariamente eu tenho que agora fazer o compliance. Só que quando eu faço o compliance, muita coisa que ficou por debaixo do tapete vai aparecer. Muito imposto não recolhido, muita invasão ocorrida, muitas situações geradas que não existiam vão acontecer. Esse é o impacto. É simples que vão entender
que por não terem registradas algumas operações não poderiam mais estar no Simples. Entender que opção o cara está. Não adianta mais agora eu abrir 5 empresas no Simples para quem quer operacionalizar um modelo. Então, métodos que eram utilizados como planejamentos inadequados, mas que perpetuaram ao longo do tempo, se tornam ineficientes frente ao novo modelo. Então, não é que a reforma tributária veio trazer uma nova metodologia. Ela simplesmente veio para exigir que tudo aquilo que deveria ter sido feito seja feito. Esse é o impacto. Então, ou seja, quando você olha pelo órgão fiscalizador, pela visão dele, o órgão fiscalizador não consegue ver impacto na reforma tributária. Porque, na realidade, para ele, é o impacto tributário. O problema é que, para o contribuinte, ele não pode agora levantar a mão e falar que não fazia, porque ele já deveria estar fazendo. Então, necessariamente falando, como que eu chego para o órgão fiscalizador e falo, ó, a gente vai ter que mudar o baile porque necessariamente eu não sei dançar essa música. Mas essa música que tocou a vida inteira. Né? Então, essa é uma condição que cria um impacto para o modelo de negócio. E o nosso maior desafio foi que agora os empresários entenderam que a fase da negação acabou. Porque todo mundo no Brasil ainda estava negando a condição de que a reforma tributária pegasse. É aquela condição, mas falta muita coisa ainda, é só para janeiro de 27, é isso, é aquilo. Então, o nosso time está extremamente estrangulado para a quantidade de mudanças que têm que ser praticadas no ambiente de negócio de cada companhia. E aí depende do porte. Eu tenho empresas de grande porte que passam a ter um problema, porque o nível de governança dele é alto, o nível de compliance que ele tem que atender cria uma mudança bastante forte. E eu tenho a pequena empresa, que o cara tem que entender que o que ele faz não é o que ele deveria fazer. Só que aí a gente tem um potencializador nesse meio, que é justamente aquele cara que você colocou, que é o nosso amigo empresário contábil, que não está devidamente atualizado com o segmento do ramo que ele está assessorando. Por quê? Como ele é generalista, ele vai ter que assessorar de forma diferente cada um das generalidades que ele tem. Esse é o nosso maior desafio, porque o pequeno empresário está se apoiando totalmente na informação que o contador vai passar para ele. E aí nascem as visões. Continuo como simples ou vou para um simples com opção de regular para o IBS e CBS? Com quem que eu me relaciono? Qual é o meu mercado? Então, essas opções agora batem a nossa porta para tomada de decisão. E o prazo para tomar decisão está chegando. Então, tudo isso para nós são impedimentos que vão colocar. E quando eu olho para o segmento de transporte de carga, isso é potencializado. Porque nós temos uma visão de cultura operacional, e essa cultura operacional fazia com que eu não enxergasse com total transparência a camada secundária da contratação. E agora a reforma faz com que essa camada seja visível. Então eu brinco em todo bate-papo que eu tenho com os empresários que o manto da invisibilidade dessa segunda camada acabou. E nem sempre o que eu estou mostrando é o que eu deveria estar mostrando. Então esse tempo de resgate ele fica muito claro. E os números, quando a gente olha do lado do fisco, quando a gente olha do lado da evasão que quer ser combatida, ela não é um número tão agradável como a gente vê. Então, o impacto está em reorganizar tudo que eu faço dentro de um compliance previsto com uma totalidade de transparência. Esse é o maior impacto que tem dentro do negócio. Legal. E hoje, na sua consultoria, quando vocês fazem o diagnóstico ali,
Já está previsto a reforma tributária? Vocês têm ferramentas para auxiliar hoje nesse planejamento? Sim. Dentro da consultoria, nós temos dois viés. É óbvio que toda consultoria, a partir de 2026, ela não tem como não prever a reforma tributária, porque já faz parte do ambiente. Porém, eu tenho um momento de transição. Esse é o nosso maior cuidado. Uhum. Por quê? A reforma tributária vivida em 2026 é uma. A reforma tributária a viver em 2027, outra. 28, outra. Uhum. 29, outra. 30, outra. 31 e 32. Qual que é o nosso grande cuidado? Cada ano eu vou ter uma característica diferente na transição. E o fisco que está olhando para todo esse modelo, ele está numa visão generativa, também como se fosse uma IA, porque ele está aprendendo com essa visão. E aí é o nosso cuidado. A reforma tributária agora não é aquela que aconteceu em 1988 com a Constituição Federal. Lá nós saímos do ISQR para vir para o ICMS quando eu olho para transporte. Agora, eu estou jogando teoricamente toda a nossa engenharia fora, mantendo apenas para o ICMS e para o ISS, que vão transitar a técnica I2, só que em 2027 já começa a CBS com plenitude. Só nessa modelagem, vou dar um exemplo para você agora. E aí a consultoria deixa claro essa condição em termos de modelo. Imagine que tudo que você faturou em janeiro de 2027, do dia 1º de janeiro de 27 ao dia 31 de janeiro de 27, se tudo operacionalizado for, não houve nenhum crédito. Está clara essa visão? Imagine. Não acabou o PIS e o COFINS no dia 31 de dezembro de 26? Uhum. O CBS iniciou em 27. Nós estávamos acostumados a nos creditar pelo documento. Uhum. Então, o documento era o título de crédito. Agora é a liquidação do débito que é. Uhum. Só que a liquidação do débito de janeiro, a 31 de janeiro, é no dia 20 de fevereiro. Então, enquanto não forem pagos no dia 20 de fevereiro todos os débitos produzidos no período, o crédito não é transferido para quem adquiriu. Verdade. Significa dizer que 9,25, vamos imaginar aqui, só para a gente fazer uma conta de transição. Se forem mantidos mesmo percentual de CBS para a condição do antigo PIS e COFINS somados, então para a gente não ter nenhuma condição de diferença, vamos manter aqui temperatura linear e pressão, 9,25 do faturamento nacional vai ser recolhimento integral no dia 20. O que significaria dizer que eu vou pegar o dinheiro que entrou e vou entregar aqui. Legal. Ah, Ricardo, mas espera aí. Eu não posso proteger meu caixa? Sim. Então eu poderia fazer liquidações no momento do pagamento por antecipação. Enquanto tomador, eu posso pagar aquilo que é o valor do serviço e o imposto separado. Conforme eu fizer o pagamento, eu já vou ter meu crédito. Ah, legal, eu protejo o meu caixa, sim, mas ferro com caixa de quem está prestando o serviço para mim. Porque parte da situação dele, ele olhava com esse financiamento entre o recebimento e o pagamento. Por isso que nós estamos falando que o momento conjuntural adiciona potencialidades ao meu negócio. Inadimplência, frete, eu estou alongando o pagamento, eu estou antecipando o recebível. Por que isso? Porque necessariamente aquilo que eu tenho no meu preço não está subsidiando de maneira clara meu negócio.
Qualquer erro que eu tenha nessa precificação e não traga isso para dentro do preço, o risco da minha operação vai começar a aparecer, vai começar a me cobrar ao longo do tempo. E quanto mais eu vou me cobrando ao longo do tempo, é um efeito pirâmide, porque eu começo a ter volume e eu entendo que esse volume é caixa, mas não é caixa. Esse volume que está aparecendo são volumes recebíveis que já tem compromisso claro. Em um determinado momento, quando a roda para, a minha sobra não é o que eu esperei. Essa é a visão do diagnóstico. Quando o diagnóstico é feito, é identificado dentro do nosso cliente qual é a potencialidade de crédito que ele tem, qual é a potencialidade de dependência do crédito transitando pelo caixa e a potencialidade da operacionalidade da saúde desse crédito. Esse crédito é saudável? Esse crédito operacionalmente transita da forma com que ele tem que transitar, desde o nascedouro até a hora que ele vai ser extinto? Então, toda essa visão, ela tem que ser condicionante. E aí, não dá para eu olhar para o tributário. O tributário é apenas uma consequência do que acontece. É igual você falar que olhou a reforma tributária pela alíquota. A reforma tributária tem que ser olhada pela operação. Se a operação não estiver bem pautada, a alíquota é uma situação final, é consequência. Então, embutir ou não o tributo faz parte. Essa é uma condição que o diagnóstico demonstra. E, principalmente, outro item fundamental do diagnóstico. Como você trabalha com o teu preço? Tudo incluso? Com a reforma tributária, a gente tem que trabalhar com essa visibilidade no valor líquido. Porque o tributo vai ser indicado e você só vai somar. Então, essa é uma visão que ela tem que estar claro para a gente. Porque a base de cálculo do IBS e do CBS é o teu valor líquido. Essa é uma condição que vai. E aí o teu terceiro ponto. Como fica o meu preço saindo PIS e COFINS em cruz? Porque necessariamente aquilo que eu pratico hoje com o meu cliente vai diminuir 9,25 por dentro. O que necessariamente já vai para 10,2, 10,2,5. Por que isso? Porque a inclusão do imposto eleva a alíquota. Quando eu multiplico, na hora que eu tiro ele por fora, você vai ver que o teu preço vai ficar mais baixo. Então, essa é uma condição matemática da inclusão, porque na realidade, quando eu tenho o imposto por dentro, eu tenho que fatorar ele, eu tenho que colocar um fator e embuto ele dentro da nossa visão. A não cumulatividade para esse tipo de operacionalidade já colocava essa majoração. Agora, a gente coloca isso com harmonia. A isonomia para essa condição garante que o valor diminua. Então, meu preço já diminuiria só de tirar o PIS e o COFINS que está por dentro e colocar o CBS por fora. Se a gente mantiver a mesma alíquota das duas tributações, a gente vê que isso operacionaliza. Bacana, ó. E você que tem transportadora e tá assistindo esse papo aqui e não tá entendendo muito o que ele tá falando, ó, então você precisa contratar uma consultoria, certo? Porque é muito importante, dono de empresa hoje, saber de tudo isso aqui. Porque o seu sistema aí precisa ser parametrizado, tudo precisa ser olhado, precisa mudar a forma a qual você trabalha hoje. E tem vaga lá para novos clientes, se alguém Não, quiser? não tenha dúvida. Essa é uma situação que a nossa área de negócios lá tem total liberdade para colocar quantos forem necessários, temos espaço para quem vier. Aí, ó, tá vendo? Corre, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, o Instagram, beleza? E agora vamos para nossa última parte aqui do nosso quadro. Pô, agora O- fiquei triste, que a última parte. Passa rápido, né, gente? Passa, passa sim. Assim, essa parte aqui fala o que aprendi, ou seja, sendo empresário, vivendo essas situações, tendo essas experiências, a gente aprende muita coisa. Mas para a gente deixar aqui alguma coisa para quem nos assiste aqui, algum conselho que você possa dar. Na realidade, ao longo de toda essa jornada, nós, desde o começo, não foi como arquiteto de solução
que eu me coloco junto ao mercado. Nós começamos como consultoria. Nós começamos com uma visão de que o diagnóstico e o propósito era criar uma visão consultiva para apoiar. Ao longo do caminho, nós entendemos que só ser apoio não é o necessário. Ao longo de cada um desses momentos, o mercado e o cliente precisa que nós indiquemos a decisão, indiquemos qual é o caminho decisivo, qual é a visão decisória para ele só tomar a opção que ele mais quer. Ele não tem hoje uma capacidade de discernimento transparente, porque a visão ficou não mais generalista, e sim especialista. O mercado, a cada ponto que a gente verifica, mais especialista ele fica. E a visão de arquitetura de solução nos propicia qualificar as melhores opções de decisão para colocar na mão do cliente para que ele possa tomá-la e possa entendê-la. Porém, quando a gente olha o aprender, né, e eu principalmente me coloco nisso, eu aprendi que resiliência é o ponto crucial para tudo que a gente faz. Nós temos um aprendizado diário em termos regulatórios e em termos normativos. Só que o regulatório e o normativo faz com que eu tenha que rever minha estratégia de negócio diariamente. Para cada área que eu atuo, para cada área que eu qualifico dentro dessa visão. Então, só ser resiliente é um ponto que me torna adaptável a tudo que vem se colocado. Só que o desafio nos apresenta condições novas de aprender. Então, o que eu aprendi ao longo dessa jornada é que tudo que sabemos precisa ser remodelado diariamente. E por isso, do título inovação dentro desta condição. Nós somos convidados a ser pessoas diferentes, profissionalmente falando, organizacionalmente falando e pessoalmente falando. E todo santo dia nós somos convidados a ser uma nova pessoa. É isso que eu consegui aprender ao longo do tempo e é isso que me coloca numa condição de diferenciado dentro daquilo que faço. Não porque eu me renovo, mas eu sou obrigado a ter um novo posicionamento de visão, porque aquilo que eu enxerguei ontem não é o ideal para aquilo que eu vou ver hoje. Então, esta posição operacional, ela me coloca sempre numa condição de defensiva, porque eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Então, a visão de eficiência, ela vai se perdendo com o passar de cada segundo, frente àquilo que nós temos que olhar para o futuro. Por isso que eu comentei que quando eu olho para a reforma tributária, nós temos uma por ano. É óbvio que ela tem um horizonte, mas ela nos coloca uma demanda de aprendizado diferente a cada ano do período de transição. Então é isso que eu entendi como aprendizado ao longo do caminho. Nossa, uau! E aproveitando essa deixa aí, se hoje essa história sua no empreendedorismo fosse comparada, né, a um filme, uma série, a um livro, a um personagem, quem ela seria e por quê? Na realidade, eu tenho uma visão muito clara junto da Hanna-Barbera, né? Se a gente tem essas condições aí. A própria visão do Papaléguas, ele traz realmente essa condição, porque ele tem que imprimir velocidade, ele tem que imprimir engenharia e principalmente convivência do relacionamento. Você não tem um lobo só colocando para você novas condições ao longo do caminho, novas armadilhas ao longo do caminho. Mas você tem o fisco, você tem necessariamente a tua visão com concorrência, a tua visão própria, porque você mesmo acaba sendo empecilho na sua caminhada, e você ao longo do caminho, você não pode perder a velocidade.
E quando a gente olha para o Papaléguas, ele não só imprime velocidade, mas os pontos de parada dele colocam uma visibilidade, né? Seja para avisar que está vivo, seja para avisar que está pronto para seguir um novo ciclo. Então essa é uma condição que ela fica clara. E aí sempre a gente olha também o leão da montanha. Porque, na realidade, a gente tem que estar preparado sempre para uma saída estratégica, ou à esquerda ou à direita. Então, necessariamente falando, para onde eu corro? Para onde eu verifico? Como eu faço? E quando nós olhamos para tudo isso, você tem alguns caminhos a seguir. Então, entendo que esses dois personagens representam bem essa condição. Pessoal, e assim, ó, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Ricardo, eu quero te agradecer de coração por esse papo. A hora voou, que eu nem percebi. Tem muito papo ainda para a gente conversar e teremos outras oportunidades, com certeza, tá? Então, primeiro quero te agradecer. Eu que agradeço. E necessariamente estou à disposição aqui para a gente poder conversar à vontade. Por que necessariamente? Porque tem muito assunto. Então aí podemos trabalhar bem nessa posição e posso auxiliar aí vocês naquilo que for necessário. Sempre que precisar, só chamar, estamos à disposição. Legal, e eu quero aproveitar essa energia boa e pedir para você deixar aqui, para quem nos assiste olhando direto para a câmera, uma mensagem final. Pessoal, a reforma tributária, ela será um grande desafio, sem dúvida alguma. Resiliência é fato, porém, estar apoiado e estar trabalhando com uma visão clara de uma consultoria especializada vai facilitar em muito a travessia nesta ponte de transição que vai estar agora iniciando em 27 e vai até 32. Entendam que essa ponte é longa e nesse tempo muito a construir é necessário fazer. Para todos aqueles que queiram ter essa visão de maneira bem construída, bem sedimentada, a FR Consultoria ela está à disposição e podem nos contactar através dos nossos canais que vão estar disponibilizados aqui. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir até aqui e de poder compartilhar um pouco daquilo que falamos. Até mais. Legal, gente. Ó, não esquece de deixar seu like aqui, tá? E eu quero agradecer também você que ficou aqui até o final. Compartilha esse vídeo porque o papo aqui foi muito rico. E hoje, ó, ficou muito claro que o futuro das empresas não depende só de vender mais, né? Isso ficou bem claro aqui. Depende de entender melhor os seus processos, proteger suas informações e transformar a sua gestão em vantagem competitiva. Ó, e lembrando que toda quinta-feira às 19 horas a gente está aqui com mais um encontro marcado no Gestão Sem Gravata. Então, ó, siga o nosso canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios. Porque no final, as empresas que crescem nem sempre são as maiores. São aquelas que conseguem transformar informações em decisão e resultado. Eu sou Marcelo Melo e te espero aqui na próxima semana. Porque aqui o papo é sem fantasia, sem blá blá blá, sem filtro e, claro, sem gravata.